Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Luana e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Vim compartilhar hoje com vocês aqui, meninas, uma produção aqui, a minha primeira encomenda depois de um tempão. Sim, depois de um tempão aqui sem encomenda, fazendo pronta entrega, eu peguei aqui a minha primeira encomenda. Graças a Deus é só a primeira aqui de muitas que eu já peguei, graças a Deus. Então, a primeira peça aqui, ó, eu já confeccionei aqui com o vermelho e com o cru, tá? Eu usei aqui o cru da Euroroma, tá desfocando. Usei o cru da Euroroma fio 8 e esse daqui é o Dorta, tá bom, meninas? É o Dorta, é o vermelho do Dorta, fio 8 também, tá? Ambos aqui estão na espessura muito boa, porém que o cru, ele é um pouquinho mais grosso, tá? O cru da Euroroma é um pouco mais grosso do que esse vermelho da Dorta. Porém, estão ótimos para trabalhar, tá? Eu já iniciei aqui, ó, com o meu anel mágico, fazendo 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Já iniciei aqui, iniciei ontem à noite, logo após terminar essa primeira produção aqui, eu já iniciei, eu só não prossegui com ela porque eu tinha que iniciar o vlog com vocês, tá? Então, iniciei aqui, essa encomenda são 2 peças, tá? A primeira está pronta, a segunda eu vou já dar andamento com ela agora. Eu tô falando com vocês hoje, 29 de abril, tá? Agora são 2h30 da tarde. Hoje pela manhã eu estava na minha pronta entrega, né? Hoje eu ainda não peguei aqui nessa encomenda. Vou estar pegando agora para estar fazendo algumas carreirinhas. Eu preciso que ele chegue aqui, gente. Deixa eu ver. Ele vai ficar mais ou menos no tamanho de um suplá, porém com 38, 40 centímetros. Eu não medi, vai ser pra tampa do fogão, em cima do fogão, vamos falar assim, né? Vai ficar em cima do fogão. Vamos falar que é uma toalhinha, né? Mas é um suplá, tá? Então, eu vou fazer nessa mesma combinação de cores, cru e vermelho, que é assim que a minha cliente quer, tá? Fiz teste de manchas aqui, meninas. Esse vermelho aqui do Dorta é maravilhoso. E é isso. São somente 2 peças. Eu vou lá produzir e daqui a pouco eu volto com vocês para atualizar novamente, tá? Ou para finalizar logo esse vídeo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é aqui o meu trabalho durante alguns anos aqui, tá? Já se inscreva no canal, ative o sininho, modo todas, deixa aquele super like e deixa aquele super comentário, tá? E deixa o like logo no iniciozinho do vídeo para que o YouTube possa entender que o meu conteúdo aqui está sendo bom e que ele possa entregar para mais pessoas, tá? Então, eu vou lá produzir e daqui a pouco eu volto. Oi, gente, encomenda aqui finalizada, graças a Deus. Eu tô apaixonada aqui no resultado. Esse daqui, quando eu vim gravando pra vocês, eu consegui finalizar ele rapidinho. À noite já estava aqui pronto, tá? Então, eu vou mostrar essas peças pra vocês. Eu já preparei aqui também o mimo pra minha cliente, tá, meninas? Eu produzi aqui algo bem simples, é um chaveirinho. Eu não quis estar preparando aqui dessa vez o porta-copo, tá? Tá, mamãe coloca. Eu não quis estar preparando aqui o porta-copo, que eu acho que tá ficando um pouquinho repetitivo aqui, enfim, mas talvez até combinaria mais, né, com a produção que ela pediu aqui. Mas mesmo assim, na correria ali, eu só preparei aqui o mimo mesmo, porque a minha filha também havia me pedido pra fazer chaveirinho pra ela, então já fiz 2, então um vai ficar nessa produção, tá? Barulhos externos, meninas, é a Manu que está aqui comigo, tá? Mas ela vai ficar quietinha, né? Então, meninas, apaixonada nessa produção. Essa capa aqui me surpreendeu dessa vez. Ela ficou com um fechamento perfeito. Ela ficou bem fechadinha mesmo. E eu tô percebendo aqui que cada vez que eu faço uma capa dessa, eu melhoro, né? Ela sai aqui com um resultado bem melhor. Cada vez que eu faço. Então, meninas, os barbantes que eu trouxe aqui pra vocês. A princípio, eu trouxe esses 2 aqui, que é o vermelho aqui da Dorta, que até acabou, né? Aqui, ó, até acabou o vermelho. Eu tive que abrir aqui um cone fechado, tá? Abri só pra finalizar aqui o biquinho mesmo. Então, eu abri aqui outro da Dorta, cone fechado. É de 1 quilo, tá? Era de 1 quilo. Fio 8. Coloca aí que a mamãe vai guardar. E esse daqui é o Euroroma, tá, meninas? Fio 8 também. Eu amo esse fio aqui da Euroroma, o cru. Quem dera se todos eles fossem desse mesmo jeito, com essa maciez e com essa torção que eu sempre compro aqui, o Euroroma cru, tá? Amo mesmo, utilizo muito, gosto bastante. Então, esses daqui foram os materiais, tá, meninas? Consegui finalizar aqui uma sobrinha do vermelho, né? Então, meninas, esse aqui foi o meu resultado. Eu vou pesar com vocês. Depois eu mostro pra vocês mais aqui o mimo que eu preparei. Usei aqui a minha agulha de número 4 da Clover, tá?
usei a minha cola de silicone líquida fria da Lully pra me fazer os arremates, tá? E eu não trouxe também a minha agulha de número 14 de tapeçaria. Dessa vez eu não trouxe, tá lá na sala, tá? Eu sempre utilizo, me ajuda muito aqui para os arremates. Então, meninas, eu vou pesar aqui a minha capa de botijão. Eu confeccionei ela lá pela videoaula da Estefânia Borges Rabelo, tá? Todas as vezes que eu fiz essa capa... então, meninas, eu confeccionei ela lá pela videoaula da Estefânia Borges Rabelo, tá? Vou colocar aqui de novo porque eu tirei e nem falei pra vocês. Então, meninas, ficou pesando aqui, ó, 894, apenas a minha capa. O meu paninho para o fogão, ele está pesando aqui 239 gramas. Eu vou colocar aqui a minha produção inteira pra saber quanto que eu gastei aqui de fio, tá? Então, a minha produção toda, meninas, eu gastei aqui 1,130 kg. Então, meninas, esse aqui é o meu centrinho de mesa. Não é que é centrinho de mesa, né? Ele é um pouco pequeno pra me falar centrinho de mesa, né? Ele é um paninho aqui para o fogão, né? Ele tá medindo aqui de diâmetro, meninas, 43 centímetros, tá? Eu fiz aqui ao todo 14 carreiras, contando aqui já com o meu biquinho de acabamento, que é o biquinho lá do tapete morena. Eu gosto bastante porque eu acho ele bem simples e eu também coloco ele aqui nos meus porta-copos, né? E eu fiz algo errado aqui, meninas, que foi só essas duas carreirinhas aqui no cru, porque a minha intenção era colocar 2 carreiras no cru, mais 2 aqui no vermelho e retornar, né, com mais 2 carreirinhas aqui no cru. Porém, quando eu terminei aqui o vermelho, que eu tive intenção de medir pra ver quanto que tava, eu vi que tava quase chegando no tamanho, né, que eu precisava aqui pra minha peça, então não daria mais pra me colocar mais 2 carreirinhas no cru, a não ser se eu desmanchasse, né. O correto seria eu já ter colocado 2 carreirinhas aqui no cru, né, fica de aprendizado aqui pra mim. Já era pra mim ter colocado 2 carreirinhas aqui no cru, mas está tudo bem. Ele ficou lindo, eu gostei muito do resultado, tá? A minha cliente ainda não viu foto, não mandei pra ela. E tem uma história aqui de crocheteira aqui pra vocês hoje, tá? Quem gosta aí, tá? Então fica atenta aí que eu vou contar a historinha aqui dessa encomenda dessa cliente, tá bom, meninas? Eu coloquei a minha etiquetinha acrílica aqui, tá? Se eu não me engano, ela mede aqui 1,5, tá? 1,5 centímetro aqui. E eu fiz ao todo 14 carreirinhas, eu segui a videoaula da Isabela Fernanda, eu só não segui a videoaula completa, que foi o bico. Lá o bico dela é diferente, tá? Lá ela faz os pontos altos aqui fechadinhos, sem picô, tá bom? Eu gostei bastante do resultado, ele ficou bem retinho. Quando chegou, meninas, nessa carreirinha aqui de cru, eu percebi que ele estava querendo embabadar. Eu continuei fazendo as carreirinhas conforme ela ensinava, que é os 3 pontos altos, né? Caso eu precisasse de aumento, era pra me vir aqui com os leques e depois com os 2 pontos altos. Esse é o aumento lá que ela fala. Porém, como eu tava percebendo que tava querendo embabadar, então eu tive que permanecer com as carreiras de 3 pontos altos. Quando eu finalizei essa carreirinha aqui, eu percebi que tava querendo embabadar bastante. E eu já vim com o bico, e como vocês vê, nossa, eu amei o resultado, não embabadou, não emborcou, o bico assentou super bem aqui na minha peça. E é isso, meninas. Ele ficou com 43 centímetros de diâmetro, 14 carreirinhas, já contando com o biquinho, tá? E ele ficou pesando, né, eu não lembro mais o peso, 238 gramas, é isso mesmo? Então, meninas, esse daqui, ele vai pra cima do fogão aqui da minha cliente pra fazer conjuntinho com a capa de botijão dela, tá? Então, eu vou pegar pra vocês a minha capa de botijão pra que vocês possam ver. Eu amei esse resultado e eu já quero fazer aqui em outras cores, né? Todo no rosa, todo no... Então, meninas, eu quero fazer várias cores desse centrinho de mesa, né? No caso, a proposta aqui foi pra colocar em cima do fogão, né? Da minha cliente, fogão de 4 bocas. Mas eu quero fazer aqui de várias cores, rosa, tudo no cru, porque tem muitas pessoas que gostam dali da proposta de colocar em cima da geladeira, em cima do armário, em cima do micro-ondas, em cima do rack, né? Na mesinha que tem no quarto, então é bem bacana. Eu quero fazer todo no rosa e aproveitar também as minhas sobrinhas de fios, né? É uma proposta bem bacana aí pro meu ateliê, né? Pra ter uma saída bem bacana. Então, meninas, essa daqui é a minha capa. Tem alguns pelinhos aqui, mas
De todos os vermelhos aqui que eu trabalhei, esse vermelho é o que menos pega pelo aqui, tá? Esse vermelho é o da Dorta. Esse tá numa espessura aqui muito gostosa pra trabalhar. Não tá grossão, não tá fino, tá maravilhoso. Então, meninas, no corpo aqui da minha capa, eu fiz no total aqui, iniciando com os pontos altos aqui. Os pontos altos aqui em relevo, eu fiz aqui ao todo 30 carreiras, tá? Dá, mamãe, meu amor. Vai lá, vai ver o que a Isa quer. Ao todo aqui, meninas, eu fiz 30 carreiras contando com o bico, que o bico aqui é o que eu sempre gosto de fazer. Até no meu porta-copos aqui, eu sempre faço ele. Então, ficou um acabamento aqui perfeito. Nas minhas correntinhas aqui, essa é a minha correntinha aqui, que eu posso falar que ela é a central, né? Que ela fecha ali no meiozinho, né? Antes de descer pro corpo do galão, né? Do gás. Ela fecha, então ela é a maior, né? Eu fiz ela aqui com 200 correntinhas, passei ela no corpo todo. E ela é o que aperta pra dar o detalhe do corpo, né? Do botijão. Aqui, as demais correntinhas, meninas, eu fiz com 35, tá? Essa daqui e essas daqui. O acabamento eu coloquei aqui, ó, com a minha pérola de número 8. Eu gosto bastante de sempre colocar pérola assim pros meus acabamentos, porque eu acho que dá todo um charme na minha peça. Então, 200 correntinhas pra fechar ele todo, 35, 35 e 35. Aqui, meninas, na minha entrada, aqui inicialmente, eu não vou lembrar se é 20 correntinhas que ela inicia, meninas, eu não lembro, tá? O arremate que eu fiz aqui foi passar os picôs aqui em volta, tá? Dá um detalhe bem legal. Eu iniciei aqui com a quantidade de correntinhas que ela falou na aula, que se eu não me engano é 20, meninas, tá? E aqui no meu corpo, aqui no meu corpo, pra descer, tem essa subida aqui. Aí, pra descer o gás, eu tinha feito com três carreiras a mais. Então, meninas, eu tinha feito aqui 2 carreirinhas aqui a mais, essas carreiras aqui de 2 pontos altos e uma correntinha pra separar. Ela faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4... 5 carreiras, eu tinha feito 7. Normalmente, nas minhas capas, eu sempre faço 1 ou 2 a mais mesmo. Porém, nesse trabalho com esse fio aqui vermelho, eu fiz 7. Quando eu fui medir no meu gás, eu vi que ficou meio desproporcional, então eu tive que desmanchar 2 e permaneci aqui com a quantidade de carreirinhas que a Estefânia lá ensina, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Então, esse fio aqui me ajudou bastante. Eu não precisei fazer adaptações pra tá aumentando essa capa não, tá? Então, eu fiz conforme ela ensinou, na verdade, todo o trabalho. Eu não precisei de adaptações, tá, meninas? Esse trabalho aqui, ele fica muito bonito. Porém, você tem que ter uma atenção aqui redobrada, porque como os pontos altos são em relevo, se você esquecer, né, no que você tá trabalhando no lado avesso, se você esquecer e fizer o ponto alto em relevo no lado avesso, você tem que vir desmanchando depois e acertar, porque o detalhe do trabalho é isso, são os pontos altos em relevo, né? Então, é carreira aqui de avesso e direito, então tem que ter atenção redobrada. Graças a Deus eu nunca precisei errar, eu nunca errei, né? Ainda não aconteceu aqui comigo de errar e ter que desmanchar todo o trabalho pra acertar esse ponto alto aqui em relevo. Então, olha, ele fica muito bonito, é um trabalho muito bonito. Aí, esses pelinhos me incomodam bastante. Então, meninas, eu gostei bastante. Coloquei a minha etiqueta acrílica aqui, escrito gratidão. Diz pra mim aí abaixo o que você achou aqui do meu kitzinho, né? Eu vou falar um kit, né, do meu trabalho aqui. Dessas 2 pecinhas aqui que vai fazer parte da decoração da casa da minha cliente. Então, meninas, eu medi aqui, daqui de cima até aqui embaixo, ele ficou aqui com 60. Eu vou falar que isso daqui é comprimento, né? 60 aqui de comprimento. E a largura, se eu não estiver falando certo, me perdoem, tá? Então, aqui ele ficou 60 de comprimento e a largura dele ficou com 1,09 m, tá? Então, a largura dele ao todo ficou com 1,09 m aqui. Eu gostei bastante aqui do resultado, espero que a minha cliente goste.
Então, meninas, o valor desse trabalho ficou aqui por R$ 125, tá? R$ 90 aqui da minha capa de gás e 35 aqui no meu suplá, medindo 43 centímetros de diâmetro. Eu espero que ela goste. Eu vou entregar ela hoje à tarde, tá? Ela disse que ia pegar esses dias atrás, há 2 dias atrás, porém ela teve lá um probleminha e não deu pra ela pegar. Então eu vou entregar ela hoje à tarde, tá? Então, meninas, eu vou deixar passando pra vocês a fotinha de como ficou aqui no meu botijão, tá? Frente e verso, pra que vocês possam ver como ficou, muito lindinho. O botijão dela lá, eu perguntei ela se ela tinha suporte ou não, porque eu precisava saber se fazia mais carreiras aqui ao corpo, porque se ela tem um suporte, o botijão ele fica mais um pouco, né, elevado do chão, então eu tenho que fazer a minha capa aqui um pouquinho maior, para que tampe ali um pouquinho o suporte, mas não encoste no chão, tá? Na foto vocês vão ver que aqui no meu botijão eu não tenho suporte, então ele ficou bem armadinho no chão, ficou muito lindo. Eu não faria pra mim desse jeito, tá? Porque fica muito no chão. Mas com o suporte fica tudo bem bonito, vai ficar bem legal. Então, frente e verso aí pra que vocês possam ver, tá? Então, eu espero que ela goste bastante. Então, meninas, qual é a história, Luana? História de crocheteira desse trabalho, meninas. Então, essa cliente, meninas, é uma cliente que um tempo atrás, ela esteve aqui em casa pra ver umas peças que eu tinha aqui na minha pronta entrega. Se eu não me engano, até comentei com vocês nos vídeos que ela comprou, né? Ela pagou, eu não conhecia ela pagou e deixou a peça aqui em casa comigo. Né? Sim, uns dias depois ela veio, buscou tudo certo. E desde então ela sempre acompanha meu trabalho, ela sempre tá olhando no Facebook, nos meus status, ela está sempre olhando. E uns meses atrás, logo depois que ela pegou essa peça aqui em casa comigo, ela me perguntou quanto que ficaria a capa de gás. Eu falei com ela que era R$ 90. Meninas, tem anos que eu trabalho com esse mesmo valor. Então tem muito tempo que eu trabalho com esse mesmo valor de R$ 90 a minha capa de gás. Aí eu falei com ela, tá R$ 90 a capa de gás. Ela, nossa, mas tá muito caro. Eu falei, não tá caro. A senhora conhece o meu trabalho, sabe que o meu trabalho é de qualidade. Assim, eu falei com ela, não fui grossa, né? E assim, eu falei com ela, meu trabalho é de qualidade, é um trabalho que a senhora já conhece. Então, não tá caro e eu tenho que valorizar também o meu trabalho. Assim, eu falei com ela, né? Isso a gente conversando por mensagem. Ela falou, não, é verdade, me desculpa. Aí eu fiquei, poxa, falar que R$ 90 tá caro a capa de gás, né? Então, passou-se alguns dias depois e ela continuava, assim, me acompanhando ali, né, nas redes sociais. E ela sempre falava, capa de gás, faz um centrinho de mesa pra mim, sempre falando. E, assim, depois que ela falou que o meu trabalho tava muito caro, eu passei, né, nem passei a olhar ela com os outros olhos, né? Eu passei a não ouvir tanto, eu não vou saber explicar, não ouvi tanto que ela falava, vamos falar assim, porque ela é assim, ela me manda mensagem 4 horas da manhã, 5 horas, 3 horas, 2 horas. Essas mensagens que a gente recebe de bom dia, boa tarde ou boa noite. Esses videozinhos, tem uns vídeos pequenos de bom dia, falando de te desejo, uma boa tarde. Então ela me manda muita mensagem assim. Então, até as conversas delas, a conversa dela está lá arquivada, porque, gente, não dá pra mim. Pensa você receber uma mensagem 2 horas da manhã quando o telefone dá uma tocada ali, você já fica preocupada achando que é alguma coisa séria. Então, quando ela começou a me perguntar quanto que tá, né, faz pra mim, eu não dei muito crédito, porque eu achei que ela só fosse me pedir e não fosse querer ficar, né? E até que teve um dia que eu pedi ao Senhor, né, manda alguém pra comprar as minhas peças, né, fazer encomenda, porque eu tinha parado, acho que 1 mês e meio, 2 meses de pegar encomenda. Por causa da ansiedade, que eu tava ficando com ansiedade, né? Que eu até relatei pra vocês aí nos vídeos anteriores. Então, meninas, ela veio e conversou comigo e falou, Luana, faz pra mim. E vai dar quanto? Aí eu perguntei quantas bocas que era o fogão dela, pra mim saber certinho o tamanho que eu ia fazer aqui, o paninho pra colocar em cima. E ela me falou que era 4 bocas. E eu passei pra ela o valor de 125. R$ 90 da capa e R$ 35 o pano do fogão. Ela falou, então tá bom, mas eu só vou poder te pagar tal dia. Aí eu virei pra ela e falei, olha, eu preciso de uma entrada, porque é a segurança da gente,
né? Eu preciso de uma entrada pelo menos de 30, 50 ou 30%. Se a senhora não tiver 50, pode ser 30, né? É uma garantia pra mim. Ela falou, olha, não tenho, só dia 2 ou dia 3 mesmo. Eu falei, não, tá bom. Aí ela, não, então você pode fazer que eu vou pegar. E eu continuei fazendo as minhas prontas entregas. Até um dia que ela mandou mensagem de novo e falou, ó, Ana, tá certinho, tá? Tal dia eu vou pegar com você. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí eu terminei a pronta entrega que eu estava fazendo, meninas, e eu comecei a fazer esse trabalho dela, né? Então tá aqui, né? Tá aqui, ela já me mandou mensagem esse final de semana, falou que é pra me levar hoje pra ela. Então essa é a minha história, né? Ela ali meio que desmereceu um pouquinho o meu trabalho, falando que tava muito caro, né? Mas é sobre isso também, né, meninas? Vai ter pessoas que vai falar que tá caro, vai ter pessoas pra falar que vai tá barato. E é sobre isso, né? Então, produzi aqui o kitzinho dela. Eu espero e desejo de coração que ela goste, porque foi feito aqui com muito amor. Eu estou apaixonada aqui pela combinação. Eu gostei bastante. E eu vou esperar só hoje ela me chamar, né, pra falar aqui. Eu vou descer pra entregar. Na verdade, eu não vou descer, eu vou pedir meu pai. Né, meu pai, como ele vem sempre aqui em casa, então quando ele desce, ele entrega na casa dela e recebe pra mim. Então é isso, meninas. O valorzinho aqui é R$125, tá? Eu não contei os dias aí que eu fiz ele, porque eu não sou muito... Tem algumas peças que eu até conto, eu vejo que eu fui muito produtiva e às vezes eu até falo com vocês. Mas tem outras peças que eu demoro mais, igual essa capa aqui é um trabalho que eu travo, né? É um trabalho que, infelizmente, eu travo. Então, acaba que eu não conto os dias. Porque se eu for contar os dias que eu tô fazendo um trabalho que me trava, às vezes o valor não compensa. Então, mas eu não posso olhar por esse lado, vamos falar assim. Então é isso, meninas. Chega de conversa. Essa foi a história de hoje. E no fim vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Espero que ela goste. Ficou aqui maravilhoso. A minha mãe ficou encantada nessa capa. Né? Essa cor vermelha, né? Não há quem não goste de vermelho. É maravilhoso. Então, eu espero, desejo que você aí tenha gostado, tá? E outra coisa, o que aconteceu aqui, foi pra mim aprender a como eu trabalho aqui e pego as minhas encomendas, né? Igual esses dias atrás, essa mesma cliente aqui, ela me enviou uma foto. Se eu tiver essa foto, eu vou deixar aí pra vocês, tá? Perguntando se eu fazia aquele tipo de trabalho, que, se eu não me engano, são coisinhas pra colocar no banheiro. Tipo porta-escova, essas coisinhas assim, se eu não me engano. Aí eu falei com ela que aquele trabalho eu não fazia, eu não trabalhava. Aí ela virou pra mim e falou, Mona, mas por quê? Eu vou te pagar. Aí eu falei, não, senhora, eu não tô falando que a senhora não vai me pagar. É porque é um trabalho que eu não trabalho. O meu nicho é nicho casa, né, moda casa. São jogos de cozinha, jogos de banheiro, passadeiras, trilhos de mesa, capas, né? A única capa que eu faço mesmo é essa capa de botijão e a capa de galão. Agora a capa de liquidificador, essas outras coisas eu não faço, né? Pelo menos nunca peguei pra fazer. Então, estou aqui aprendendo a trabalhar e a falar não, meninas. Isso é muito importante. Antigamente, a cliente me pedia tal coisa e eu não sabia falar não. Né? Isso serve não só para a área do crochê, mas para a nossa vida em geral. A gente aprender a falar não. Não, eu não trabalho. Claro, é tudo da forma que a gente fala. Mas eu aprendi aqui a falar não para algumas coisas, para manter aqui o meu psicológico em dia, meu psicológico bem. Né? Para que eu esteja bem para trabalhar com essas peças, eu preciso às vezes falar não. Né? E isso faz parte. Então é isso, meninas. Esse aqui foi o mimo que eu preparei pra ela, né? Como eu falei pra vocês. A minha filha tinha pedido aqui pra me preparar chaveirinho pra ela. Então eu preparei um pra ela e já fiz outro aqui, que eu vou colocar aqui de mimo pra essa minha cliente, né? O ideal mesmo seria eu ter feito um porta-copo, que eu acho que iria combinar bem mais. Mas tá valendo. Eu acredito que ela vai gostar, né? Não há quem não goste de um chaveirinho, né? Mesmo que ele seja simples, mas é de todo aqui o meu coração, tá? Então, R$125 nessas duas pecinhas aqui. Espero, desejo que você aí do outro lado tenha gostado, tá? Se gostou, deixa aí o meu like, deixa aí o super comentário. Se não quer comentar, deixa apenas coraçõezinhos rosas, que eu vou entender que você passou por aqui e deixou os coraçõezinhos rosas pra aqui,
para que eu possa entender que você quer me ajudar, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá, meninas? Esse vídeo aí vai sair pra vocês aí na sexta-feira. Hoje é 5 de maio, se eu não me engano, na sexta-feira é 9. Então, 5, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é isso mesmo. Dia 9 vai sair esse vídeo pra vocês. Então, que você tenha aí um excelente final de semana, tá? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.